E o governo extremista, ultrafundamentalista de Israel deu um novo passo ampliando o quadro de guerra e de conflito no mundo e contribuindo para gerar uma crise generalizada que podem e que provavelmente terão consequências e implicações no mundo todo. Mesmo no Antigo Testamento da Bíblia, muitos profetas, e diga-se de passagem, que mesmo que ainda não tivessem tido contato direto com Jesus, pois esses profetas viveram muito antes da encarnação do Cristo, mesmo assim, já naquela época, eles se levantavam para denunciar e advertir profeticamente o povo e a liderança política de Israel contra esse tipo de atitude e de mentalidade de guerra, de aniquilação, sabe? De destruição e da confiança no poder das próprias armas. Veja, por exemplo, Jeremias, no capítulo 22, no verso 17, diz: julgaste a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo corria bem. Não é isso conhecer-me, diz o Senhor, mas os teus olhos e o teu coração são só para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para oprimir e para fazer violência. Agora veja o que diz o profeta Zacarias, lá no capítulo 7, no verso 9 e 10. Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai misericórdia e compaixão cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Ou veja o profeta Oséias, no capítulo 10, no verso 13. Lavraste a impiedade, colhestes a perversidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Essas e várias outras advertências de profetas levantados pelo Espírito de Deus para acordar o povo e a liderança de Israel de seus maus caminhos foi o que levou esses mesmos profetas a serem mortos, pois eram tidos como inimigos do povo e muitas vezes como se fossem aliados dos inimigos de Israel só por falarem o que eles falavam. Hoje, embora quem simpatize com Israel e queira ver um Israel do bem, mas discorde veementemente dos seus atos e políticas, esse é taxado de antissemita. Isso porque passaram-se anos e até séculos, e mesmo depois da encarnação do Cristo, o príncipe da paz, Israel, nessa aflição sionista, novamente, de novo e outra vez, se entrega a uma ganância expansionista, atropelando todos os limites, pudores e razoabilidades possíveis, e novamente taxando de antissemita ou inimigo do povo qualquer voz que se levante contra as suas pretensões e obstinações. Agora, tão trágico, ou até pior do que tudo isso, são os evangélicos ao redor do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, doutrinados por uma verdadeira lavagem cerebral escatológica, e por isso tomado por certezas alienadas e diabólicas, como se eles já soubessem exatamente tudo o que vai acontecer nos últimos dias, a ordem das coisas e a maneira exata como tudo vai acontecer. E se dizendo cristãos, mas negligenciando totalmente a essência da mensagem de Jesus, eles fazem da guerra um grande espetáculo, um coliseu romano, fazendo torcida entre os envolvidos na batalha como se fossem times de futebol, querendo e desejando mesmo que um esmague o outro. Tudo por causa dessas teorias dispensacionalistas, ou tribulacionistas, ou pré-tribulacionistas, e por aí vai. Apesar da aliança de Deus com Israel, isso nunca impediu que Deus repreendesse e castigasse Israel por suas loucuras e injustiças. E isso nunca desfez a aliança de Deus com esse povo, e nem fez de Deus um antissemita. Mas os que se dizem seguidores de Jesus, mesmo que Israel esteja fazendo completamente o contrário do que Jesus ensinou e exemplificou, mesmo assim eles apoiam Israel pelo simples fato de Israel ser um povo mencionado na Bíblia, no livro sagrado, no livro que eles idolatram, mas não entendem a mensagem. E aí, ora porque Israel é Israel, ou ora porque eles acham que tudo isso precisa acontecer para Jesus voltar, conforme suas certezas escatológicas, viciadas e alienadas, mesmo que famílias estejam sendo divididas e massacradas, mesmo que crianças estejam morrendo de fome, sendo mutiladas e trucidadas, mesmo que toda sorte de horrores estejam sendo perpetrados sobre gente inocente e indefeso, os ditos cristãos ficam aí torcendo para o circo pegar fogo e ainda apoiando o opressor e dizendo que isso é obra de Deus e que está abençoando isso tudo. Meu Deus do céu, é doentio o negócio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que seguem o meu canal. Em Romanos, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 8, o apóstolo Paulo explica que o verdadeiro Israel de Deus não é a descendência genética de Abraão, mas sim os que creram na promessa. A mesma ideia ele repete lá na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 7, em Filipenses 3, no verso 3, de modo que existe sim uma aliança entre Deus e o povo de Israel, mas esse trato pertence a Deus com Israel. Quanto a mim, eu sou filho da promessa e não devoto ou idólatra de um povo, porque eu fui enxertado na videira verdadeira tão somente pela graça da fé e não por causa da genética de um homem. Com isso, eu me torno um discípulo da paz, porque é isso que eu aprendo e aprendi com o meu mestre Jesus. E nenhum parâmetro ou entendimento que eu tenha sobre os sinais dos fins dos tempos, nenhum deles me servirá como álibi para que eu normalize ou apoie qualquer tipo de manifestação de ódio ou de guerra ou de massacre sobre gente indefesa, porque eu me esforço por viver, não mais eu, mas sim Cristo viver em mim.
E minha oração, minha gente, é para que Deus intervenha nos tronos da ganância e do ódio, principalmente em Israel, derrubando-os e devolvendo a paz para aquela região. Essa é a vocação de todo verdadeiro cristão, orar pela paz. Vamos juntos? Paz e luz, meus amigos.